Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Rodoviária Federal 2019. Nessa aula nós vamos ainda resolver questões de acordo com o conteúdo do edital e sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link eu vou deixar para acesso ao site aqui na descrição desse vídeo. Bem, a questão de hoje diz assim: acerca de noções de informática, julgue o item a seguir. Em computadores com sistema operacional Linux ou Windows, o aumento da memória virtual possibilita a redução do consumo de memória RAM em uso, o que permite executar de forma paralela e distribuída no computador uma quantidade maior de programas. Certo ou errado? Bem, para explicar essa questão, primeiro vamos entender o seguinte: tanto o Windows quanto o Linux, esses dois sistemas operacionais, eles se utilizam ou gerenciam o que chamamos de memória virtual. E vamos diferenciar a memória RAM, que é conhecida como a memória principal do computador, e a memória virtual. Qual é a grande diferença? A memória RAM, que como eu disse é conhecida como a memória principal do computador, é a responsável por armazenar os arquivos, os programas, os dados que estão em execução no sistema naquele momento. Então a memória RAM, como a memória principal, é a responsável por manter os dados armazenados enquanto esses dados estão sendo processados, enquanto eles estão sendo executados no sistema. Essa é a responsabilidade da memória RAM como memória principal. Já a memória virtual é um acréscimo além da memória principal, quer dizer, a memória virtual então é uma memória que o próprio sistema operacional Windows e Linux criam de forma virtual, porque ela não é uma memória física. O Windows e o Linux criam a memória virtual na forma de arquivos armazenados, por exemplo, lá no disco rígido, como um acréscimo além da memória principal. E por que ele faz esse acréscimo chamado memória virtual, que é um acréscimo além da memória principal? Caso o usuário comece a utilizar de forma demasiada muitos programas no seu computador, colocar muitos programas, muitos arquivos, muitos dados em execução, pode ser que a memória RAM, que é a memória principal, não tenha mais espaço para manter tantos programas em execução. Então, esse acréscimo de memória virtual serve para que o sistema operacional vá armazenando parte dos dados necessários à execução nesta memória virtual, liberando mais espaço na memória RAM para que ela continue armazenando mais e mais programas. Mas observa agora o que eu vou dizer. A memória virtual, ela por padrão, quando é muito utilizada, quer dizer, quando o usuário utiliza muito a memória RAM, muito a memória principal, e o sistema precisa fazer muitas operações de leitura e escrita na memória virtual, isso vai deixando o computador mais lento, porque acessar dados na memória virtual é um processo mais lento se comparado à memória principal, à memória RAM. Então vamos estudar bem a questão agora. Quando ele diz assim: em computadores com sistema operacional Linux ou Windows, o aumento da memória virtual possibilita a redução do consumo da memória RAM em uso. Já está errado. Por que já está errado? Porque o aumento da memória virtual não vai reduzir o consumo de memória RAM. Na verdade, é quando a gente consome de forma demasiada a memória RAM, o Windows e o Linux começam a alocar parte desses dados na memória virtual. Percebe que a memória virtual ela é um acréscimo além da memória principal. Significa dizer que é, na verdade, o uso demasiado quando a gente consome muito, não quando a gente reduz o consumo da memória RAM. Na verdade, quando há um aumento no consumo da memória RAM, o computador não tem outro jeito senão alocar parte dos dados nessa memória virtual. Então o erro já está aqui quando ele diz: em computadores com sistema operacional Linux e Windows, o aumento da memória virtual possibilita a redução do consumo na memória RAM. Não, se eu estou usando de forma demasiada a memória virtual, é porque na verdade eu já estou consumindo de forma demasiada a minha memória RAM. Quer dizer, eu já usei todo o espaço que eu tinha de memória RAM e não restou ele outra opção, mesmo que o computador fique mais lento, usar dados, alocando dados na memória virtual. Então, na verdade, quando a gente está usando muito a memória virtual, é porque a gente já está usando de forma demasiada a memória RAM, que é a memória principal. Então, o aumento da memória virtual não reduz o consumo de memória RAM. Na verdade, é o consumo excessivo da memória RAM que força o sistema operacional a usar de forma demasiada a memória virtual.
E aí diz o que permite executar de forma paralela e distribuída no computador uma quantidade maior de programas. Claro, ter a memória virtual faz com que o computador possa executar de forma simultânea uma quantidade maior de programas, mas o erro estava ali em cima na questão de que era a redução do consumo da memória RAM. Quer dizer que aumentar a memória virtual reduz o consumo de memória RAM. Não, a memória RAM é a memória principal, essa é a primeira que vai ser usada. Quando eu usar de forma demasiada essa memória RAM, vou ter que usar aí a memória virtual. Então, errado marcamos para essa questão, mas uma questão interessante aí no debate sobre a memória virtual. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, então marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. E quem desejar adquirir o nosso curso com conteúdo de informática para o concurso PRF, pode acessar o nosso site veonconcurso.com.br. O link eu vou deixar aqui na descrição. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!